Oi, gente, vamos trazer hoje um tema aqui que veio no último Convida, onde uma mãe trouxe um depoimento de uma filha fazendo birra dentro de uma loja e a intolerância de uma outra mãe para com ela, né? Tipo assim, não é possível, sai daqui com essa, né, da loja com essa criança, porque a criança tá fazendo birra, não é possível que você não controla. É o famoso dedo na cara, né? Assim, não é possível que você não tem controle, você não sabe educar, essa criança tá terrível, ela é mal educada. É o famoso termo mal educada. Né? Mal educado. A culpa é da mãe. E a gente vê, eu quero trazer aqui a intolerância do outro, né? Em relação. Eu acho que intolerância em relação a tudo, né, Zé? Em relação a crianças, em relação às mães, em relação a quem tem uma opinião contrária da sua. Hoje estamos vivendo um mundo muito intolerante. Né? A raça, a opção sexual, é todo mundo intolerante. Está vindo, eu acho, muito dessa coisa de a minha verdade é a verdade. A confusão também, as pessoas acham que tem que ter opinião sobre tudo. Aí... E não pode mudar a opinião, né? E não pode mudar a opinião. E aí quer ter opinião, mas não quer ouvir a opinião do outro. Né? Mas, então... só que trazendo assim, pra maternidade, pra isso é muito pesado. Porque você tá tratando de mãe. Tem duas situações aí, né? Que é um trabalho extremamente pesado, de responsabilidade, onde a gente que é mãe sabe a dificuldade que é. E é por isso que é tão incompreensível você entender que uma mãe, sabendo a dificuldade que é, consegue julgar a outra. Ao invés de dizer, eu sei o tanto que é difícil, eu sei que eu preciso te acolher porque eu passo por isso, as minhas dores, eu sei que são as tuas dores, às vezes parecidas, mas acontece isso, quer dizer, eu mesmo, sabendo que é difícil pra mim, eu coloco o dedo na cara da outra. E mais, como mãe, quem é a mãe? É aquela que educa a outra criança, que educa um ser, né, para ser um adulto. Quem é que eu tô educando quando meu filho do meu lado olha minha mãe intolerante, crítica, que julga? Como é que você, sendo responsável por criar, você tá criando outros intolerantes? E a gente, nesse exemplo que você deu, e até mentirosa, né? Porque eu lembro que quando a mãe contou esse episódio que a mãe sofreu, que a filha deu birra no meio da loja, e aí as outras mães começaram a reclamar e apontar, e uma mãe foi e disse para tirar da loja, né, tipo expulsar as duas da loja. E eu lembro que a mãe que estava sofrendo nesse momento perguntou mas sua filha não dá birra? E a outra mãe vai e fala, não minha filha não dá birra. E que vamos supor que uma criança que nunca tenha dado birra, ela vai fazer outras coisas. Exatamente. Não existe essa perfeição que é dada, exatamente, né? É muito complicado, porque eu no grupo do WhatsApp que a gente tem, eu mandei um áudio esses dias falando sobre isso, assim. Por que os nossos filhos às vezes mentem pra gente? Porque vem a nossa intolerância com o outro. Claro. E aí, poxa, assim, pra ela é tudo no muito limite, tudo ela critica, tudo. Olha como é que ele joga a bola, olha como o pai, né? Olha como é que ele faz, olha como é que ele se comporta, olha como é que ela fala, como é que a criança consegue se mostrar frágil, atrapalhada, com dificuldades por uma mãe tão crítica, que fala tanto do outro, que critica tanto o outro. Ela prefere mentir, né, e não assumir as suas inadequações, mentir os seus erros, mentir as suas dificuldades, mentir tudo, porque não consegue lidar com enfrentar uma mãe que é tão intolerante, que é tão crítica com o outro, porque você não pode achar que ele está ali, que não está vendo a como você é, né? Mas é fora de casa, mas se eu faço com A, eu faço com B, se eu faço fora, eu faço dentro. É a maneira como eu sou. Seu filho também vive fora e vive dentro de casa. E eles repetem. Eles serão intolerantes com os colegas, serão intolerantes com os professores, serão intolerantes com os menores, e é um grande ciclo vicioso. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Eu trouxe isso, assim, eu lembro que foi uma reflexão que eu mandei de 1 minuto e meio, só dizendo, quem você é? Né? Por que seu filho tá mentindo? Por que a gente critica? E a gente critica sem querer. A gente fala sem querer. Né? A língua é o músculo mais difícil de ser domado. Porque a gente... a gente, quando eu falo, eu me incluo. Porque a gente tem uma tendência de dizer, nossa, mas é mesmo, né? A gente acaba que a gente julga mesmo. Isso é uma coisa que a gente precisa estar atento. É um grande treino. A gente precisa estar atento para poder a gente evoluir como ser humano. Poxa,
falei demais, pedi desculpa, estava estressado. A gente faz isso com os filhos, né? E uma coisa que hoje em dia eu tenho ciência, pelos livros que tô lendo, e aconselho todo mundo aí naquele episódio que ajuda a dica de 10 livros. Mas são 9 livros, mas o futuro será o meu, né? Exatamente, exatamente. São 9 livros e mais o futuro que vai vir, que é o da Ju. Mas uma coisa que hoje em dia eu tenho consciência é que, por exemplo, quando eu mentia as coisas pra minha mãe, eu já mentia sofrendo a bronca que eu tô mentindo pra não levar. Você já estava se castigando ali. Exatamente. Já sofria por antecipação. Exatamente. Eu já estava, quando eu ia, cara, não vou falar isso, minha mãe vai brigar, vai falar isso, aquilo, outro. Eu já estava sofrendo pelas palavras que ela tinha dito, mas que tinham gravado na minha cabeça. Em outras coisas que eu coloquei pra essa também. Então, a criança, ela não mente pra se safar. Ela mente, mas tá sofrendo. Ela mente, mas tá absorvendo consequências. Ela mente pra não se sentir inadequada. Tem uma questão de autoestima nessa história. Dizer assim, cara, eu não aguento mais ouvir que eu sou inadequada. É muito parecido com uma criança que apanha muito, que tem muito castigo, que tá sempre errada. E vou te falar uma coisa, eu tenho atendido mães e homens com grandes questões emocionais, homens bem-sucedidos, com grandes questões emocionais, porque eles têm uma sensação enorme de dívida. Porque eles estão sempre devendo atender aquele modelo de perfeição. Porque a mãe intolerante, ela não tolera erros, ela não tolera falhas, ela não tolera nada daquilo que ela desenhou como perfeito, como ideal. Então aquele outro que tem um filho que faz birra é absurdo, aquele outro que votou no candidato diferente do dela tá errado. Ela tem um modelo o intolerante tem um modelo de perfeição, né, que precisa ser atendido, e tudo aquilo que tá fora ela não tolera. Né? Ela não admite, porque ela tem a verdade dela. E a criança que não atende esse perfil, ela cresce com a sensação de dívida. Elas estão sempre devendo. E aí transfere devendo para a mãe ou devendo para o pai, passa a dever o marido, passa a dever a esposa. Estão sempre atendendo, na tentativa de atender, para ver se um dia ela chega nessa perfeição. E alguns se matam pelo caminho. É pra falar, né? É pra falar, né? Atender essa expectativa não é fácil. Não é fácil. Então a gente precisa pensar. Gente, no mundo de hoje, com tanta diversidade, com tanto conteúdo, livro, filme, opiniões, textos, vamos abrir. A gente precisa abrir a mente, né? Não é a nossa verdade que é a verdade. Eu digo que tem a minha verdade, a sua verdade, e a verdade, verdade. Isso. A minha opinião, a sua opinião e a verdadeira, e que não é também, é sobre que ponto de vista. Uma coisa que eu acho que é uma praga hoje em dia, é o que o pessoal chama de guerra de narrativa, né? Que é justamente isso. Eu pego o meu ponto de vista e coloco como verdadeiro, pego elementos para justificar isso, aí você vai e pega a mesma situação e pega outros elementos, e acaba que você não tá afim ali de olhar o problema, você tá afim ali de se dar razão. De tentar convencer o outro, às vezes. Ou então de ter mecanismos para apontar o dedo pro outro, né? Então, assim... As disputas são muito assim. Você viu o que fulano fez? Mas o seu fulano também fez. Sim, mas eu não tô dizendo que... Eles não escutam, eles não olham pro erro. Eles precisam apontar o erro do outro. Isso. O holofote está sempre virado para fora. Nunca tá voltado para dentro. E a gente tem que ter senso crítico, né? A gente não consegue ter. E isso tem muito a ver com intolerância. Se o tema é intolerância que a gente trouxe para cá, eu acho que a intolerância tem muito a ver com essa inflexibilidade. Essa rigidez de pensamento, rigidez de opinião, e uma grande falta de maturidade. Demais. Não demais, né? Eu conheço pessoas assim que você fala assim, cara, eu não tô acreditando que eu tô escutando esse argumento, porque ele chega a ser absurdo de burro, o nome, assim, eu vou ter que falar. Não é racional, não é lógico, não faz sentido, pronto. Igual aquele comentário meu revoltado, um dia eu cheguei aqui na casa da Ju revoltado, porque numa emissora não, no canal de rádio aí, animal fez um questionamento sobre masculinidade tóxica, e o gente boa falou que os homens estavam frouxos hoje em dia, porque hoje eles podiam chorar, esse negócio de homem que chora tá deixando os homens mais moles, esse homem que fala de sentimento tá estragando os homens. E teve gente no programa que falou
é isso mesmo. Então, assim, você vê que numa emissora de rádio, pra todo mundo, o cara vem, claramente não pesquisa, claramente não sabe o que tá falando, e diz que a liberdade do homem, dele conhecer seus próprios sentimentos, tá tornando um cara frouxo. Tem muito homem grosso que bate e que é frouxo. Exatamente. É o contrário. Mas você trouxe um argumento importante, assim, falta aprofundar as coisas. Muito. Normalmente as pessoas intolerantes, elas são superficiais. Elas não conhecem os sentimentos, elas não sabem de onde vem, elas são extremamente superficiais. Elas não conseguem. Porque o que é pra mim aprofundar? Poxa, deixa eu olhar de onde tá vindo isso. Por que eu sofri com isso? Deixa eu entender por que eu tô vendo isso. Por que eu olhei de não, é verdade, eu consigo escutar o outro. Eu consigo dizer assim, eu consigo escutar aquele que tem uma opinião diferente da minha. Não, por esse lado, é como se aquilo ferisse, eu não consigo escutar ninguém diferente. São pessoas superficiais, normalmente. O intolerante é muito superficial. O hater da internet é carente. Demais. Ele precisa de muita atenção. Né? E isso tem a ver com superficialidade também, porque a gente precisa entender de onde vem essa carência, tratar essa carência, a gente precisa cuidar disso. E aí a gente está falando de terapia, de desenvolvimento, de ler, de olhar para dentro, de mergulhar. Não mergulha. O intolerante, ele é superficial. Né? O crítico em excesso é superficial. Eles não conseguem aprofundar isso e olhar uma outra visão. Até porque empatia dá trabalho, né? Vamos falar a verdade. Empatia dá trabalho, muita gente dá trabalho. Exato, e muita gente não quer ter esse trabalho. Pedir desculpa dá trabalho, mudar de opinião dá trabalho. E aí é mais fácil ficar ali no eu tenho certeza, porque ela encontra também uma galera junto com ela. Ela não tá sozinha naquela opinião dela, do macho frouxo. E é isso. Não é isso? Eles vão encontrar uma galera, né, uma que é grande, que é grande e que eu acho que esse é um assunto que a gente pode trazer pro canal. A coisa da masculinidade, porque eu tenho uma opinião um pouco diferente quando a gente fala de feminismo, você sabe disso, quando a gente fala do ser feminino, do ser mulher e do ser homem, eu tenho uma coisa muito, o que a vida me trouxe, muito essa coisa de que eu entendi de maneira equivocada algumas coisas e longe de mim dizer que o feminismo tá errado, que essa luta ela é necessária, ainda é. A gente ainda precisa de voz bastante, assim como os negros, assim como a comunidade LGBT, mas a gente confundiu algumas coisas, eu acho, né? Então a gente precisa trazer pro canal, mas é isso que eu digo, qualquer opinião tem uma galera que vai se colar a ela. E é isso dá força à intolerância, dá força à superficialidade, dá força a essa... esse preto e branco, essa coisa do bom, esse sim, não, binário, bom, você não tem discussão, né? Não e aí isso impressiona, porque isso tá em todas as camadas sociais, todas, tá em todo local, assim, você fica meio que, se você olha errado, às vezes você se sente até cercado, você fica, meu Deus do céu, tá todo mundo assim, só eu. Eu que sou alienado da história, porque eu sou diferente. Exatamente. Mas é uma coisa que é preciso falar até para encontrar as pessoas e dizer para elas, vocês não estão sozinhas. Entendeu? Nem todo mundo é intolerante, nem todo mundo aqui vem para impor. Nem toda mãe aponta o dedo para outra mãe. Exatamente. A gente encontra nem um todo grupo mundo que só acolhe. julga isso. Né? E a gente lida com pessoas, ninguém vai ser O próprio grupo do WhatsApp é isso. Né? São mães ali que se encontram, que conversam, que se apoiam. Quantas e quantas vezes você soltou uma reflexão e aí as 200 mães começaram a conversar entre elas e a gente só foi avaliando o resultado de apoio uma da outra com uma reflexão. É isso. Né? Então, eu acho que a gente trouxe muita reflexão. Para pensar. Com você como pessoa, você como mãe, a responsabilidade que você tem. Tá bom? É isso? É isso. Foi bom conversar com o Zé, foi bom conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo. Vamos diminuir a intolerância. Eu acho que a gente precisa pensar, sair da superficialidade, mergulhar. E eu acho que esse é o objetivo do canal desde o começo. Trazer para reflexão, aumentar a caixa de ferramentas para vocês, trazer conteúdo gratuito, mas que faz você pensar. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal que vem muito mais por aí. Tchau!